Eu não estou travando, beleza? Olá, estamos ao vivo aqui novamente com o Marcelo Gonzaga e o Rafael, que está aqui conosco para falar do Lições em Senhor dos Anéis. Bom, é um filme, um livro, uma obra, né, muito conhecida, praticamente todo mundo já viu. Conheço pessoas que não viram ainda e nem leram a obra, mas acho que essa é a exceção, né? E hoje o Marcelo Gonzaga vai explorar aqui com a gente, principalmente o simbolismo em Senhor dos Anéis, e vamos falar também sobre lições que podemos aprender, pensando aqui na educação dos filhos, que é praticamente o tema que a gente trata aqui nas nossas lives. Então, primeiramente, obrigado, Rafael, por estar aqui conosco aí. Prazer é tudo meu. E Gonzaga, como sempre, né, já participando de muitas conversas. É nóis. Acho que a primeira grande pergunta aí, né, que a gente estava até discutindo um pouquinho antes aqui da nossa conversa, é a seguinte: bom, quem ainda não viu, né, será que vale a pena começar pelos livros? Dá para ir direto nas obras? E para quem for assistir os filmes, melhor a versão estendida ou a versão normal, né? E também falar as principais diferenças, né, nesse caso do livro e dos filmes. Então, manda bala aí, Gonzaga. Bom, eu particularmente sou suspeito para falar porque eu gosto muito da obra do Tolkien, né? Então, resolvendo essa questão dos livros, dos filmes, né? Obviamente, né? Quem tem interesse, né? Que gosta da coisa, quer se aprofundar, obviamente que os livros têm muito mais profundidade, mais detalhes. O próprio Tolkien era um perfeccionista, né? Então, o livro para ser entregue demorou uma eternidade, porque ele sempre revisava, reconstruía, refazia. Ele quase foi, né, constrangido fisicamente a entregar a versão final do Senhor dos Anéis. Então, mas aí se você gosta de ler, está envolvido com o assunto, quer saber mais detalhes a respeito da história, tem apêndices infinitos, livros que você precisa ler para depois compreender aonde aquilo está inserido na cosmovisão toda do Tolkien. Então, assim, tem um nível de envolvimento, né? Agora, para quem quer conhecer uma história boa, né, passar ali algumas horas na frente da televisão e poder depois conversar sobre o assunto, assistir os filmes é suficiente, apesar dos pesares. Para quem não conhece ou acha que não gosta, né, vai ter um primeiro contato, eu não recomendaria as versões estendidas, né, eu recomendaria as versões normais, que já são para muitos estendidas, né, porque cada uma delas já dura uma semi-eternidade. Se você for assistir a versões estendidas, é uma eternidade de fato. Então você vai ficar 4 horas e meia, se eu não me engano, para cada um dos filmes. Quando eu vou assistir algum filme, eu raramente assisto filmes, mas quando eu vou assistir é sempre em fragmentos. Então, um filme de 4 horas e meia, para mim, ia levar meses para assistir. O cara é um apaixonado por série. Eu não gosto de série, né? Porque eu digo que eu já tenho um compromisso de vida inteira, que é o matrimônio, não preciso de mais nenhum. Né? Então, eu não assisto séries, eu evito sempre que posso. Só assisto quando sou constrangido. Agora, o Maurício é um sujeito que aparentemente gosta de compromissos para a vida toda. Né? Então, ele faz de um filme um negócio relativamente simples e rápido, um negócio que dura ali uma eternidade, de fato. Quais 3 filmes a gente vai ver esse ano, né? Eu pergunto para minha esposa quais 3 filmes a gente vai assistir esse ano. Aí começa lá um pouquinho por dia. A minha mãe, em compensação, teve umas férias aí que ela maratonou os 3 de uma vez, assim, ela colocou, demorou o dia inteiro, assim, mas assistiu tudo de uma vez. O estendido ou o normal? Não, normal, porque estendido certamente não ia dar. É um por período, né? Você acorda às 6 horas da manhã, assiste um de manhã, almoça, aí assiste outro de tarde, janta e assiste outro de noite. É por aí. E ela gostou, Rafael? Ela gostou bastante. Aí que tá, né? Falando que é uma obra que todo mundo conhece, ou quase todo mundo conhece, não tem ninguém que nunca ouviu falar. É o que apela a todos os públicos, né? Não é só para crianças, para jovens, mas para adultos, para pessoas bem mais velhas, né? Todo mundo pode tirar alguma coisa. Sim. O Tolkien, inclusive, né, tem especializações, né, na obra de Tolkien, tem faculdades, enfim, que se dedicam a isso profundamente. Né? Então, ou é um mega fã-clube, ou realmente tem coisas ali a serem exploradas. Me parece que é o segundo caso. Não, então, porque o Tolkien ele criou culturas completas, né? Ele cria línguas, cria todo um legendário que Mapas, comporta né? mitologias originais, né? Ele era um filólogo, assim, de altíssima
categoria, então ele tinha domínio para a criação justamente de línguas originais. Quem que vai escrever um livro hoje e pensa em criar uma língua do zero? Isso é coisa de louco, assim, para pensar. E ele criou não só uma, como ele criou o quê? 15? Putz, tá muito mais do que eu lembrava. 15 línguas. Pois é. Ele era tão dedicado à obra dele que não dá para dizer que é uma literatura, é uma cultura completa, né? Sim. Não, o objetivo dele, a princípio, era suprir uma falta que ele via na perspectiva mitológica, inclusive, da Grã-Bretanha, né? Faltava ali um mito, né? Ele era estudioso disso, de literatura comparada, né? Ele fez um trabalho acadêmico que justamente trouxe à tona a importância da obra Beowulf, né? A importância acadêmica disso, ele fez o estudo, a tradução daquilo, e ele sentia que faltava ali um corpo mitológico mais interessante para que as pessoas aderissem, né, a essa visão antiga. E ele, criando, né, já tinha criado essas línguas, eles foram um trabalho de anos, né, de produção, ele inseriu nessas línguas em todo um universo que ele também criou para abarcar esse processo todo. Então, o que ele fez foi a elaboração de um mito, né? Os mitos que normalmente eles são construídos com o passar do tempo, muitas pessoas vão tratando daquilo, aquilo vai sendo repetido, né? Então você vai ver os mitos antigos, a literatura oral. A literatura oral é engraçado, mas eu vou chamar de literatura oral. A tradição oral, que ela vai sendo encorpada, ele fez o trabalho de muitas pessoas, ele fez sozinho praticamente, né? Criou ali o legendário. Tem ali em cima ali o livro, a sequência de livros dele, eu não vou pegar agora que é muito pesado. Mas isso tudo foi um trabalho que, no final das contas, ficou inacabado, né? Ele não conseguiu completar, porque eu nem sei se isso era passível de ser terminado e finalizado. O filho dele, o Christopher Tolkien, que acabou editando ali um monte de papelada e deu um corpo, né, aquilo que está um pouco fora do que a gente conhece como O Senhor dos Anéis, que é o que dá para assistir nos filmes. Essa obra, eu não sei se vocês viram um post recente que a gente fez na Tutora falando da redução da quantidade de palavras em livros para crianças, né? Assim, uma redução drástica, não só em extensão do texto, como em quantidade de palavras e também a complexidade do vocabulário, riqueza de vocabulário, né? E isso foi baseado numa pesquisa que estavam analisando por que as pessoas estavam lendo menos. E a conclusão do estudo foi que os livros eram simplesmente chatos. Ou, né, a maneira como eles estavam sendo utilizados em sala de aula, nos lares, não era apropriada, então as crianças não tinham interesse. E eu coloquei lá, inclusive, as referências bibliográficas desse estudo, mas o que aconteceu? As editoras que concluíram que, não, vamos fazer, se tá chato, vamos fazer livros mais fáceis e cada vez mais fáceis. E o estudo mostra que, na verdade, é o contrário. Se você consegue captar interesse, gerar o interesse do leitor pela obra, ele vai ler mesmo que seja extremamente difícil, extremamente complexo. A gente está falando aqui de um autor que criou 15 idiomas, criou mapas, criou raças, culturas próprias e livros longos né, e não são livros fáceis de ler. Você tem que ali anotar os nomes, ter o mapa, né, acompanhar materiais complementares e tudo. Então, isso mostra, né, de certa forma, que aquele estudo faz sentido. Se você consegue criar alguma obra realmente interessante, as pessoas vão ler, vão aprender e vão se interessar e vão estudar aquilo de maneira profunda. Então, essa acho que é uma obra desse tipo, né? Dessas que praticamente vai ser lida para, assim, tem tudo para ser um clássico ao longo do tempo, certo? Assim, o próprio Lewis, né, disse que O Senhor dos Anéis era um clássico desde o seu nascimento. Então. Né, quando eles trocavam ali figurinhas, né, no clube Inklings, e eles liam os trechos das obras que eles estavam produzindo, e o Lewis falou que aquilo ali era um clássico desde ali, né? Já tinha todo esse corpo para ser um clássico. Agora, essa questão da editora é engraçada porque a editora, no final das contas, é uma empresa que está procurando alguma forma de capitalizar, né? E isso é engraçado porque a editora que publicou O Senhor dos Anéis tinha certeza que aquilo não venderia. Então, para minimizar as perdas, eles fizeram um acordo em que o Tolkien que ficaria responsável, né, pelo resultado, né? Eles dividiram de uma forma que não era comum para que eles não perdessem tanto dinheiro. E o Senhor dos Anéis ultrapassou um pouco as expectativas de vendas.
Então foi um péssimo negócio para a editora nesse sentido, porque ele contrariou a expectativa de interesse de leitura, né? Justamente eu queria trazer uma e pergunta contra a aqui. tendência, né, de tamanho e complexidade, sim. Queria trazer uma pergunta, justamente isso, né? Se a editora falou assim, é um livro que não vai vender, né? Uma obra que não interessa as pessoas, e aconteceu o contrário, né? Por que você acha que causou esse efeito contrário? De onde que vem justamente o interesse das pessoas, por mais difícil que seja a obra? Isso é interessante. É uma pergunta que eu não tenho uma resposta, né, garantida. Eu tenho alguns palpites e hipóteses. Essa editora tinha publicado o Hobbit muitos anos antes, né? Quem tinha, vamos dizer assim, afirmado que aquilo venderia era o filho do editor, que era criança, leu o Hobbit e gostou muito. Ele leu o manuscrito, né? E falou, ele não era tão criança assim, né? Ele já era um pouco maiorzinho, mas falou, isso aqui é muito legal, isso aqui vale a pena ser publicado. E o Hobbit foi um sucesso. Né? Agora, quando o Tolkien foi publicar O Senhor dos Anéis, primeiro que ele queria publicar o Silmarillion, né? E o Silmarillion, a editora se recusou a publicar. Ela falou, isso daqui a gente não vai fazer, porque isso aqui ninguém vai ler. Isso aqui não é interessante, isso aqui não tem interesse das pessoas, vai ficar um trabalho que a gente vai gastar dinheiro e não vai ter nenhum retorno. E o Tolkien fazia questão absoluta de que aquilo fosse publicado, porque aquilo era a base, né, do pensamento, da construção do universo que ele fez. Mas, de qualquer maneira, a coisa foi, e ele acabou desenvolvendo O Senhor dos Anéis, e que ficou pronto muitos anos nesse sentido, né? E o mesmo filho do editor, que agora era sócio da editora, né, leu O Senhor dos Anéis e falou, eu gostei muito do livro, mesmo porque eu li o Hobbit quando era mais novo. Mas o fato de eu ter gostado não significa que isso vai vender. Isso aqui é muito de nicho. Né? É só para um público muito pequeno que vai se interessar por isso. Eu gostei, mas eu não venderia. Mas essa faz sentido, né? De certa maneira. Se você for pegar uma obra com essas características, faz algum sentido. Então, vamos lá, porque a pergunta do Rafael fez. Uma das coisas que eu acho interessante tratar aqui, porque isso obviamente cabe tanto no filme quanto no livro, a gente tinha falado do Hobbit numa outra live, né? E eu tinha mencionado a questão do herói de mil faces, né? Que é o truque que o Joseph Campbell percebeu, que a gente chama de narrativa do herói, que era uma fórmula que mais ou menos funciona, porque é um tipo de história que sempre está conectada com a gente de alguma forma, né? Porque ela toca em determinados pontos fundamentais da nossa estrutura de vida, pegando essas estruturas simbólicas, e a gente se interessa por essas histórias, né? E no caso do Senhor dos Anéis, a gente consegue ver essa narrativa com muita facilidade nos 3 personagens principais. Né? Se você for fazer uma estrutura, pelo menos assim, básica, do que é a jornada do herói, tanto o Gandalf passa por ela, quanto o Aragorn passa por ela, quanto o Frodo passa por ela. Os 3 passam por ela em alguma medida. Né? Que é o herói reticente, que depois ele tem que se colocar numa coisa que o ultrapassa em muito, ele faz o sacrifício, ele tem que fazer aquele retorno. Tem todos esses processos, o sacrifício, né? Todos eles passam por um processo muito análogo, e é uma narrativa que nos chama de uma forma muito fundamental. Então, essa é uma das possibilidades de interesse. Não estou dizendo que o Tolkien, nesse sentido, faz o que hoje o pessoal diz que é um crime literário, né? Que hoje quem escreve baseado na narrativa do herói é um escritor de segunda categoria, né? Porque fica usando de subterfúgios para escrever uma história. Hoje em dia o pessoal escreve com isso em mente. Antigamente o pessoal escrevia e, entre aspas, muitas aspas, coincidentemente surgiu uma narrativa do herói. Mas aqui A busca por fazer algo interessante coincidia eventualmente com a narrativa, né? E agora parece que a narrativa é o molde onde você vai colocar ali a história, né? Isso. E o Tolkien não era um sujeito que estava alheio a isso, né? Ele era professor de literatura comparada da Oxford, então não é como se ele, assim, não soubesse o que ele estava fazendo, ele sabia perfeitamente, né? Então, ele compôs aquilo tudo da forma óbvia, dentro da estrutura que ele compreendia, né, da tal da subcriação, mas ele fez pensando em criar uma narrativa consistente, coerente, né? Tanto que o Tolkien, ele não fala que aquilo é uma coisa fora do mundo, ele fala que ele contou uma história deste mundo, né? Situada no tempo, no espaço, é um mito propriamente dito, né? Quando a gente fala do mito grego, do mito greco-romano, que seja, do mito assírio, babilônio, egípcio, todos eles acontecem neste mundo. Eles são uma forma de você entender e estudar a própria história. O Tolkien quis criar uma coisa nesse sentido, né? Então, isso exige um nível de
de compreensão das ferramentas do mundo muito maior do que se você criasse uma coisa desconectada do universo. Né? É aquele eu vou criar as minhas próprias regras, né? Uma coisa que o escritor muitas vezes pode se dar essa liberdade, mas essa liberdade não necessariamente é uma marca de criatividade, muitas vezes ela pode ser uma marca de preguiça, né? Porque você não precisa obedecer nada. O que o Tolkien entendia no processo criativo não era isso, né? Era você estar alicerçado pela criação que você observa, que você tem acesso, e a partir dela você subcriar, né? Criar em cima daquilo. É o que ele entendia que deveria ser o elemento da criação. E ele tinha, como falei, ele era perfeccionista, tinha que estar tudo muito bem amarrado, tudo muito coeso. Tanto que essa era uma das críticas mais sérias que ele fez ao trabalho do amigo dele, que é o C.S. Lewis nas Crônicas de Nárnia. Porque ele lia, ele era muito crítico, muito. Se você vai ler as coisas que ele falava para o C.S. Lewis, você fala, bom, não sei como é que o cara mantinha a amizade nesses termos, né? Porque ele fala em termos muito duros, muitas vezes. E ele falou que a narrativa do Lewis o incomodava porque ela não tinha coerência nenhuma. Porque ele tirava o Papai Noel e a feiticeira do não sei da onde e o príncipe de não sei o que. Ele fala, essas coisas não têm relação harmônica umas com as outras. O que será que ele diria da Alice no País das Maravilhas, que a gente comentou outro dia? Hein? Será que... Acho que não, mas a gente pode entrar nesse mérito depois. Mas aí, por causa da resposta do Lewis, né, que ele falou, essas coisas todas fazem sentido para mim, estão coerentes entre si, porque elas todas existem na minha cabeça. E o Tolkien respondeu, só na sua cabeça e não de mais ninguém, entendeu? Então, essa era a visão dele de uma composição. Né? A composição ela tem que ser harmônica, ela tem que funcionar em termos muito mais amplos do que simplesmente numa coerência interna da cabeça do escritor. Né? Então, eu acho que todos esses elementos são elementos importantes que geram em nós essa atração pela obra. Né? Fora que ela é um épico. Ela trata de coisas que são muito superiores à ação de um homem comum, que é uma coisa que o realismo literário se foca muito, e a gente, não que ele não seja bom e não tenha tido grandes avanços e grandes coisas importantes, mas ele também é um pouco cansativo. Né? Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade, né, em ler Machado de Assis, porque eu já vejo a miséria humana todos os dias, sabe? Então isso cansa. Eu olho para todo mundo e me sinto o Quincas Borba, entendeu? A miséria, os idiotas. Eu falo, bom, cadê as pessoas melhores, sabe? Aquelas coisas mais interessantes, mais grandiosas que a gente pode falar, ó, já existiram pessoas assim, já existiram circunstâncias assim, e o existiram nesse sentido é simbólico, né? Não precisa ter existido dragão, orc, o raio que o parta lá, para a gente falar, não, isso aí é uma coisa séria ou não é séria. A gente pega isso enquanto símbolo, e enquanto símbolo nós conseguimos ter essa proximidade com aquilo que é contado. Né? Então, todas essas coisas para mim são motivos do porquê aquilo ficou tão famoso, gerou essa cultura, né? Tão forte hoje, que a gente vê que ela nasceu da pena do Tolkien em alguma medida, né? Talvez muitas dessas coisas ele próprio ache besteira e ache que não façam sentido, mas surgiram dele, né? O que a gente vê muito de RPG de fantasia praticamente teve a obra do Tolkien toda como inspiração, né? Virou uma subcultura toda parte. Então, são coisas que apareceram dali e tiveram depois um desenvolvimento próprio. Então, a fecundidade da obra do Tolkien é muito grande, tanto que ela permanece até hoje, e as coisas que ela colocou em circulação já foram adaptadas, reapresentadas, e as pessoas não cansaram disso ainda, né? Antes do Rafa colocar, vou só fazer um comentário aqui e pedir para o pessoal que está nos ouvindo fazer um comentário se achar isso interessante. Tá? Você falou que essas obras de Tolkien influenciaram muito os jogos de RPG, né? Que são jogos de tabuleiro em que você interpreta personagens. Basicamente, esse que é o conceito geral. Depois eu vou colocar perguntas sobre o que a gente pode aprender da obra de Tolkien para quem é educador, pai, ou mesmo o que a gente pode usar ali para ensinar as crianças. Mas pensando nessa parte do RPG, né, dos jogos de tabuleiro, eu conheci recentemente um cara que é psicólogo e utiliza os jogos de RPG para fins pedagógicos e terapêuticos, o que é uma coisa que eu acho bem interessante. Eu estava procurando já algum especialista que falasse desse tema, então se você achar que é um tema legal aqui para nossas lives, deixa um comentário aqui
e a gente convida essa pessoa, tá? Ainda vou conversar direitinho, mas é um tema muito interessante, porque os jogos em si, essa questão de interpretação tem muito a ver, né, Marcelo, com a questão do psicodrama, de você transformar algumas realidades, algumas dificuldades da própria vida em interpretações, que fica um pouco mais leve, né? Aquela coisa, em vez de falar de mim, você está falando do personagem ali, e como isso tudo pode ser utilizado para fins educacionais e terapêuticos também. Manda bala aí, Rafa. Não, eu ia contar uma coisa aqui, mas na verdade agora eu quero apontar duas. Quero aproveitar um gancho do que você falou agora, que eu achei muito interessante, que eu também vi recentemente no Instagram. Apareceu num desses posts patrocinado um terapeuta que tinha esse método do RPG, né? E essa questão de interpretar o personagem tem muito a ver também com o interesse gerado pelo Senhor dos Anéis, no sentido de que, tanto no Senhor dos Anéis como em qualquer outro mito, qualquer outra lenda, qualquer outro conto épico, esse contato com realidades elevadas, né? Pô, tô cansado do Machado de Assis porque eu já vejo miséria o tempo inteiro, então eu quero ler algo que mostre uma realidade mais elevada. Acontece mais ou menos algo parecido com essa interpretação do personagem, né? Você lê uma obra com personagens bons, virtuosos, você olha para ele e fala assim, ó, eu posso ser que nem esse cara. Ele faz tal coisa, eu posso ser assim. Se eu simular a forma dele se comportar, eu, quem sabe, não adquiro essa virtude, né? Muito nesse sentido. Então, eu acho que até eu estou interessado em ouvir essa conversa sobre método terapêutico com... Vamos lá, de repente, se você estiver disponível, participa de novo com a gente. Com certeza. E outra coisa que eu queria pontuar rapidinho, claro, deixa eu é que o Gonzaga ele trouxe aqui, né, a questão do símbolo, e ele falou da crítica que o Tolkien fazia ao Lewis, né? Então eu queria mesclar as duas coisas aqui, porque uma outra crítica que eu já vi muita gente comentando e que eu já li a respeito, que o Tolkien fazia, é que o Lewis ele fazia muita alegoria. O Tolkien não gostava de alegorias, ele gostava justamente do simbólico e não do alegórico. Eu queria perguntar então aqui rapidamente, qual que seria a diferença básica entre alegoria e símbolo, e por que o Tolkien não era, digamos assim, fã das alegorias do Lewis? Porque o Tolkien ele defendia muito justamente a liberdade do ato não só da escrita, como da leitura daquilo que foi escrito, né? Qual é o problema da alegoria? A alegoria sempre é uma referência a algo, né? Então, o que o Lewis fazia? O Lewis fazia um tipo de catequese disfarçada. Se você vai ler as Crônicas de Nárnia, você consegue ver ali as alusões, mas elas não chegam a ser óbvias, elas só faltava dizer o nome, entendeu? Ao cristianismo. Elas são muito claras, né? Não é uma nem duas. A obra dele inteira faz referências contínuas a isso. O Tolkien não gostava. Apesar do Tolkien, né, uma das grandes brigas deles eram por causa de religião, porque o Lewis era ateu convicto, né, e o Tolkien sempre foi católico. E o Tolkien, num determinado momento, conseguiu convencer o Lewis de que o ateísmo não servia. E o Lewis se converteu e virou protestante. O Tolkien pegou uma corda por causa disso terrível, né, que ele não conseguiu superar. Mas o Lewis então trabalhava nesses termos alegóricos e o Tolkien achava que isso era um desrespeito tanto ao escrever como ao próprio leitor, né? Ele fazia a coisa, ela tinha que se servir por si. Tanto que uma das coisas que o deixava muito revoltado, né, era quando diziam que toda a história do Senhor dos Anéis era uma alegoria à Segunda Guerra Mundial. Dizer isso para ele era comprar briga, né? Porque ele ia começar a dizer como a pessoa não tinha entendido nada, né? Então, o ato é como se fosse a questão da dignidade da história, né? A alegoria, na verdade, no caso que ele estava apresentando ali, você estava, na verdade, contando uma outra história. Aquela história só tinha validade por conta da outra coisa, né? Se a outra coisa não estivesse lá, ela perderia todo esse sentido. O que o Tolkien fazia não era isso, né? A história ela tem a sua validade intrínseca, ela tem que ter. Por isso aquela questão da coesão, da consistência, as línguas próprias, a cultura que gerou aquilo, tudo isso tem uma independência, né? E a pessoa pode fazer os paralelos com as circunstâncias reais ali, que ela consegue observar com alguma coisa nesse sentido, ou não. E a história, ela se sustenta mesmo assim, né? A outra história que tem um sentido, não é uma questão de uma ou outra alegoria, a história é inteira alegórica, né? Ela é uma história que está sempre colocada, vamos dizer assim, na dependência de outra. Por isso ele chamava o ato de subcriação.
A criação da história, obviamente, estava dentro de uma criação maior que ele dizia, né? Que é a criação que nós conhecemos, que nós vivemos, né? É a criação de Deus. Agora, o ato do escritor, ele tinha que se inspirar nisso, né? Mas, justamente, Deus não fez as coisas para ficarem presas, nem independentes. Elas têm a sua independência e sua dignidade própria. O ato da escrita também tinha que ter isso. Então, dos problemas dele em relação à questão da obra do Lewis era nesse sentido, né? Que ela era uma história encarcerada, né? Tanto pela questão simbólica da falta de coerência nesse sentido que ele muitas vezes apontava, quanto pelo elemento puramente alegórico da história. Ele achava que isso era um ponto contra e não um ponto a favor. A despeito disso tudo, ele próprio recomendava que a história fosse lida especialmente por crianças, né? As Crônicas de Nárnia. Se não me engano, foi a neta dele, alguma coisa, que quis ler os livros dele, né? Quando era novinha, ele falou, começa por esse aqui, e esse aqui era justamente o livro do Lewis. Então, assim, ele fez muitas críticas, mas ele ainda era amigo, entendeu? Uhum. Mas que eu me lembre, né, eu tenho aqui as coisas, mas faz muito tempo que eu fiz esse estudo a respeito da diferença dele com o Lewis, que eu me lembre era alguma coisa nesse sentido. Posso ter esquecido de uma coisa ou outra, mas era mais ou menos isso. Um trabalho bom do Tolkien, não necessariamente na questão da subcriação da escrita, mas é o Árvore e Folha, né, onde ele fala da importância e da dignidade das histórias de fantasia. Isso é muito legal para o pessoal que tem muita gente, né, que se acha muito madura, né? Eu já sou um homem feito, não posso perder meu tempo com historinhas, né, de elfos e monstrinhos, etc. Vou ler Machado de Assis ao invés de ler Senhor dos Anéis. Não, nada contra. Eu próprio falei isso, mas eu gosto muito do Machado, né? E o Machado não tem coisa só que ficam mostrando o rubião, né, do Quincas Borba. Mas é que é uma literatura que me incomoda por causa disso. Eu já estou saturado da experiência diária do Machado de Assis. A realidade eu já compreendo o suficiente para ficar incomodado. Tá esgotado da própria realidade, né? Então, se o Rafa não tiver mais uma pergunta aí, acho que a gente podia tentar tirar, então, dessas obras, né, ensinamentos, especialmente aqui para quem tem filho, ou mesmo alguma coisa, já que vai assistir o filme com as crianças, vai assistir de novo ali com as crianças, que tipo de coisa a gente pode tirar da obra para ensinar, ou que tipo de coisa os pais podem ficar atentos durante o filme para prestar atenção. Eu lembro que você comentou aquela ideia de ter 4 hobbits, cada um representando um temperamento, também é uma coisa interessante. Eu já fiz exercícios de assistir filmes e tentar identificar qual é a camada da personalidade dos personagens, ver qual que é a problemática ali, o que move, né, cada um dos personagens. Esse tipo de exercício, inclusive, é bem interessante, né? Porque além de observar as camadas simbólicas e tudo, você começa a ver os detalhes, né? Desenvolver um olhar crítico ali dos personagens. O que, enfim, independente de ser fantasioso ou não, a história, não importa, né? Ele tem ali as características que é o que foi criado. Inclusive, né, se você for olhar por essa ótica, o autor em si ele precisa ser um cara muito maduro e muito vivido para criar personagens realmente interessantes, que tenham ali uma personalidade mais profunda, né? Escritores menos, digamos, experientes, menos habilidosos, criam também personagens menos interessantes, menos profundos. Faz sentido isso, Gonzaga? Não, lógico, né? Aquilo é a obra de uma pessoa, né? A gente não tem condições de fazer nada que nos supera nesse sentido, né? Se você vai traçar um perfil psicológico, esse perfil necessariamente vai estar restrito àquilo que você compreende da natureza humana. Uhum. Agora, o Tolkien não escreveu, né? Apesar de eu ter feito sim essa referência aos temperamentos, ele não escreveu, eu preciso ter um personagem de cada tipo aqui, né? Qual é o personagem colérico? Isso aí não era uma preocupação dele. Talvez a jornada do herói tenha sido, né, mais ou menos intencional, mas essa do temperamento pode ter sido ocasional, certo? Não, é que o intencional, eu tô concordando com o Rafael. Ele não pegou ali a obra, ele falou, eu vou aqui pegar a estrutura disso aqui, vou fazer a obra bonitinha para ticar, né? Fiz isso aqui, tique, tique, tique. Como eles faziam nas obras da Disney até o final dos anos 90, pelo menos. Né? Sim. Isso eles de fato faziam. Então, o sujeito que levava um script novo de um desenho ali, de uma animação, que seja, eles checavam se estava com todos os passos da jornada do herói. Mas isso acontece até hoje. Para você colocar um seriado na Netflix ou nesses canais de streaming,
ele tem que atender certos requisitos. Tem que ter personagens de tal raça tendo tais Sim, resultados, sim. tem que ter um casal assim, tem que ter um casal assado. É uma formulinha que atende alguns, enfim, aí é um assunto mais longo. A finalidade que eles elevam, né? Claro. O outro eu achava mais honesto, porque a finalidade, como era interessar e vender, pelo menos você fica um pouco mais tranquilo em relação Exatamente. a isso. Quando o objetivo é venda, pelo menos tem que agradar os clientes, né? Isso. Pelo menos essa segurança você tem. Então, agora, para você criar ali, né, os personagens, que eles tenham uma relação natural, né, que eles sejam pessoas que você olha e fala, tá, é de fato um ser humano que eu estou observando aqui, ou alguém, né? Ah, é um elfo, não é um ser humano. Tudo bem, a estrutura é mais ou menos a mesma, né? O resto é detalhe. Então, você tem que ter essa sensação de familiaridade com os personagens. Isso é interessante para fazer, inclusive, um tipo de autoanálise, né? Por que que você não considera que determinados personagens são reais? Né? Por exemplo, eu já vi muitas vezes pessoas reclamando da irrealidade de uma história porque os personagens fazem grandes sacrifícios, por exemplo. Né? Vai falar, ninguém faria um sacrifício desse tipo. Tem certeza que não faria? Ou você não faria nenhum sacrifício desse tipo? Quando é uma questão, a pessoa não tem um imaginário bem formado. Perfeito. E não tem aquilo como referência para ela própria, né? Perfeito. Então, por isso é importante você ter acesso, né, a várias obras, a várias correntes, etc., porque você consegue perceber que isso não é uma coisa que foi tirada da cabeça do sujeito porque ele achou que era interessante, né, fazer um ato de sacrifício. Atos de sacrifício acompanham a história da humanidade desde sempre. Né? Isso é comum. Só que isso não é da moda, especialmente não hoje, né? Então as pessoas ficam se justificando por trás de um monte de, de barreiras, né? Para que elas próprias não se coloquem naquela posição. Então, começando o filme, né? Já fazendo essa relação, a gente vai ver ali, logo no comecinho, o condado, né? O famoso condado, que é a Vila dos Hobbits, né? Especificamente. O que são a maioria das pessoas hoje? São hobbits. Né, se a gente for fazer essa relação, para já aproveitando o elemento simbólico. O que são os hobbits? São pessoas pequenas, né? Eles chamam halflings, né? Meia pessoa. Mas são pessoas pequenas que vivem mais ou menos escondidas, que gostam da vidinha pacata delas do jeito que é. Eles não gostam de grandes aventuras, de grandes novidades. O que é novidade para eles que eles gostam é fofoquinha, né? Soube que o fulaninho ali fez não sei o quê, sabia que o fulaninho ali vendeu não sei das quantas, eu soube que a fulaninha ali se engraçou com não sei quem. Era isso. O interesse deles era basicamente esse. Né? Então, eles queriam manter a vidinha deles ali dentro daquele cercadinho ad eterno. Isso é o que a gente vai ver hoje como o mais comum das pessoas. Né? Agora, mesmo na Vila dos Hobbits, tem ali o elemento estranho, né? Que era um sujeito lá que já estava velho, um tal de Bilbo, né? Que era um sujeito esquisito e que corrompia a juventude. Tanto que o sobrinho dele que foi morar com ele já não era bom da cabeça. Então, para quem conhece a história do Hobbit, né? Já entende mais ou menos o que aconteceu e por que o mago, o sábio, isso é interessante também, né? Que aparece logo no começo da história, era conhecido como perturbador da paz. Né? Era um sujeito mal visto. Ele era legalzinho, porque ele soltava uns fogos de artifício maneiros, mas ele é um cara que você precisava tomar cuidado. Né? Era quase o homem do saco. Né? Não fica muito perto ali que ele vai te sequestrar. Que foi o que aconteceu com o tal do Bilbo, né? Que um dia sumiu de casa e quando voltou não era mais o mesmo. E essa perspectiva do Gandalf, ela é interessante porque ela vai aparecer outras vezes. Quando o Gandalf, no próximo filme, no caso, né, chegar nas terras dos homens, né, em Eredras, que é a terra dos Rohirrim, eles vão chegar, o que vem nos dizer hoje, Gandalf, o corvo da tempestade, aquele que só traz más notícias, né? Quando ele chega em Gondor, que é uma outra terra de homens mais para frente, eles vão dizer mais ou menos a mesma coisa nos mesmos termos. Agora, isso é interessante para ver como as pessoas têm percepções diferentes de um mesmo personagem, né? Aqueles que gostavam de manter a situação do jeito que estava, mesmo que não fosse boa, sempre viam o Gandalf como um elemento de perturbação.
um sujeito problemático, um sujeito que ia trazer alguma balbúrdia, alguma confusão, algum problema. Os outros, que sempre foram identificados como os mais sábios, especialmente os elfos, sempre viam Mithrandir, ou Gandalf, né, como alguém que precisava ser ouvido, que trazia bons conselhos, que se preocupava com o futuro das pessoas, né? Então, alguns o viam como um velho ranzinza, chato e perigoso, outros o enxergavam como alguém detentor de uma grande sabedoria que estava pronto para ajudar. Também é interessante, ele não era diferente com essas outras pessoas, ele era sempre o mesmo. Mas a percepção que se tinha dele era diferente. E isso aparece no da primeira cena, que é quando o Frodo chega, senta do lado do Gandalf, né, e fala que ele está atrasado. E o mago nunca se atrasa, né? Ele chega na hora que ele quer. E é interessante que, apesar dele dizer isso no começo do filme, neste mesmo filme ele vai se atrasar. Porque há coisas que nem os magos controlam, como ele mesmo vai se justificar depois. E o Frodo apresenta para ele, fala, aí, ó, tá vendo? Aqui, ó, tá todo mundo te olhando aí de esguelha porque você estragou a vida do meu tio. Ele era um sujeito perfeitamente respeitável e admirado pela sua comunidade, e agora ele é um sujeito que é esquisito, ninguém gosta mais de chegar perto dele, fica falando em coisas estranhas, em viajar, em aventura. Quem já ouviu falar em aventura? Isso é coisa de gente doida. Né? E aí já está mais ou menos montada algumas percepções que são essas que eu estava colocando, né? Ele era muito bem quisto pelo Bilbo e pelo Frodo, que era o sobrinho, mas ele era visto como um problema para a manutenção da ordem daquela comunidade. Né? Historicamente, a gente pode fazer um monte de paralelos nesse sentido, né? Eu usei o caso de corruptor da juventude no caso do Bilbo e do Gandalf também, porque foi como Sócrates foi chamado, né? O corruptor da juventude, aquele que trazia o caos, o problema, etc. Então, é uma percepção... Se me permite fazer uma colocação aqui, Lógico. né? Você comentou que o Bilbo, ele antes era respeitado, o pessoal gostava dele, e de repente ele é estranho, né? Porque ele tá falando de aventuras e no fundo isso simboliza muito o que acontece na nossa vida, né? Conforme a gente vai amadurecendo. Isso é muito comum, principalmente entre os adolescentes, né? Sempre que tem um adolescente que tá amadurecendo um pouco mais e tá, de fato, se destacando em relação aos outros, o grupinho vai se fechar ali numa bolha e falar, não, aquele cara é esquisito, ele não tá andando com o grupo, ele não tá fazendo baderna, ele tá... Enfim, isso é típico do comportamento humano, né? Você começa a amadurecer, começa a mudar, o grupo ao redor vai notar aquilo e falar assim, pô, vai querer tirar da panelinha, vai querer tirar do grupinho, né? Essa questão do senso de pertencimento acontece de duas formas, né? A pessoa que tá fora simular ou se adaptar ao grupo para fazer parte dele, como o grupo parece que age de maneira conjunta para excluir aquele que passou a ser diferente, né? Tem esses dois movimentos, né? Da repulsa do grupo, a atração, né? Quando é parecido. E parece que esse é um problema desde sempre na humanidade, né? Sim. E esse caso específico que mostra no filme aqui, eu estou agora aproveitando o outro livro /filme, né? Que é o do Hobbit. O Gandalf vai oferecer para o Bilbo, né, essa perspectiva de aventura, e o Bilbo nega. Ele fala, eu não tenho interesse nessas coisas, eu não vou sair da minha casa, do meu conforto, eu faço aqui as minhas, sei lá quantas refeições eles faziam, 7, 8 refeições por dia, né? Estou muito bem colocado, eu não tenho interesse nenhum em participar. Porque ele também era um membro dessa comunidade, e essa pressão da comunidade, ela não é sempre explícita, né, e feita de forma externa, era uma pressão interna também. Né? E aí a gente volta para a questão, aí sim, né, do caso da jornada do herói, que é o herói reticente. Né? Os heróis nunca abraçam a jornada num primeiro momento, eles sempre resistem, porque é um misto de uma pressão externa com uma pressão interna. A vida que ele vivia antes não vai mais acontecer. E isso é uma coisa que a gente pode se colocar a nosso próprio respeito muitas vezes. O tempo todo, né? Você está num trabalho, recebe uma proposta para ir outro trabalho, é a mesma coisa. Você está saindo ali, quebrando, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Qualquer grande decisão, né, na vida, você pode mais ou menos colocar nessa perspectiva. Né? Vou mudar de emprego, eu vou me casar, vou me separar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É sempre... Cara, você está entrando no desconhecido. O que não quer dizer que se você ficar em casa sem fazer nada, também nada vai acontecer. Isso é... Perfeito. É uma falsa sensação de estabilidade,
Sim, tanto que eu vou pular muita coisa, né? Para o último capítulo do livro, a diga de passagem. Os hobbits que quiseram manter a vida deles a todo custo, perderam a vida deles. Né? Porque isso é uma coisa que não mostra no filme, que é outra coisa, essa sim também, meio imperdoável de não ter mostrado, que é o capítulo chamado O Expurgo do Condado. Quando eles finalmente voltam para o condado não está mais do jeito que era. Então, aqueles hobbits que queriam manter aquela condição de vida ad infinito, eles foram afetados pelos acontecimentos externos. E eles eram incapazes de resistir. Quem conseguiu resistir eram os heróis que saíram e voltaram. Eles saíram de uma forma e voltaram de outra forma. A forma como eles voltaram os tornou capazes de resistir ao abuso. Mas os outros que ficaram não eram capazes. Ou seja, eles adquiriram a capacidade de se alterar perante a circunstância, né? Na prática é isso, né? Então... Sim, é o segredo que é a mudança que permite a permanência e a manutenção. Não é vamos dizer assim, manter as coisas inalteradas que vai garantir que elas vão permanecer da mesma forma. Muitas vezes é a modificação que vai garantir que a coisa continue tendo aquelas mesmas vantagens. Entendeu? Sim. Então, isso é o que diferencia, por exemplo, politicamente, que a gente pode dizer, a diferença do refratário, né? Eu esqueci a palavra que eu queria agora, mas pode ser o refratário do conservador, de fato. O Sim. conservador é aquele que não tem problema em se adaptar, em fazer mudanças, porque o que ele está preservando é maior e melhor do que a circunstância específica. Uhum. Tá? Então, vou preservar as coisas certas e, obviamente, vou me adaptar às coisas insignificantes. Uhum. Agora, o outro, que é o refratário, né, ele fala, não quero mudar nada. Esse está sujeito a perder tudo, né, porque é impossível que as coisas não mudem. Mas o ser humano digamos, o ser vivo mais adaptável possível, porque você vê, né? Não é ter sido distinto. A mesma espécie, digamos, está ali vivendo no deserto, vivendo na neve, vivendo no calor, no frio, na praia, na montanha, e está ali, se adapta, a cultura se adapta, o corpo se adapta. Sim. E vai em frente, né? Assim, daqui a pouco tá vivendo em outro planeta, a gente não resolveu essa parada até hoje, tá todo mundo tentando, se dá, se não dá, não sei, mas que estão tentando. A hora que der, eu quero ir, viu? Esse aqui já deu, né? Esse aqui a gente já viu, já sabe mais ou menos que fim que vai dar, né? Agora, essa questão que você falou de um capítulo que foi suprimido, né, no filme, eu vi umas histórias de que tinha muito a ver com uma questão meio ideológica do próprio diretor do filme. Faz sentido essa história aí? Você já ouviu essa? Eu não vou falar em detalhes porque eu lembro vagamente, mas ela tem uma pequena referência no primeiro filme. No final do primeiro filme, ela tem uma pequena referência a esse último capítulo. Eu lembro que houve uma discussão sobre o porquê que ele foi retirado, que eles... era para impedir alguma coisa mesmo de aparecer ali, de ser discutida. Eu não lembro dos detalhes agora, Maurício. Eu teria que dar uma olhadinha depois. A versão que eu lembro vagamente é que não sei se o Rafael lembra. O diretor... o Rafa, não sei se você estava fora esse instantinho aí. O diretor que fez o filme, ele tinha alguma divergência ideológica com a própria obra para ter suprimido algum trecho final? Você já ouviu essa eu nunca ouvi falar disso. Eu acho que a questão de suprimir algumas coisas, assim, não sei se estou sendo ingênuo nem nada, mas eu acredito que seja por uma questão técnica mesmo, assim, não dava para incluir literalmente tudo, porque... não. Mas questões ideológicas mesmo eu nunca ouvi falar. Nossa, se alguém aí souber, também coloquem nos comentários, porque eu lembro de ter ouvido isso, mas faz muitos anos. Então não vou afirmar. A questão da supressão é obrigatória na adaptação, né? Tanto que existe a versão estendida, que já cortou um monte de coisa também. Né? Nem a versão estendida fala de todos os detalhes. Mas o capítulo final, que é o Expurgo do Condado, que é justamente o que acontece com o Saruman, né? Porque o Saruman vai se vingar dos hobbits e ele toma o condado, ele tem uma importância forte na estrutura da obra, e eu não lembro, e eu acho que tinha um motivo claro por eles não terem colocado aquilo no filme, porque era ali uma coisa que era o fechamento da história dos três, né, do Sam, do Merry e do Pippin, porque a história do Frodo tinha acabado com o Anel, né, mas eles precisavam retornar, porque faz parte da jornada sempre o retorno para casa.
E nesse retorno sempre tem um elemento ali que precisa ser corrigido. Faltou esse aspecto. Eu não lembro, eu lembro que tinha uma explicação, mas eu não me lembro agora qual foi. Não, beleza. Bom, eu queria fazer uma pergunta aqui, já que você citou o Saruman, aproveitando que ele foi citado, só para minha pergunta não ser jogada, eu queria esperar um momento oportuno. O Saruman, ele é da mesma raça, digamos assim, do Gandalf. Não quero entrar em muitos detalhes, porque isso seria para justamente aqueles fãs mais aficionados, digamos assim. Que é da mesma raça do Sauron, sim. De uma forma, do Sauron também, de uma certa forma, eles não são originários da Terra-média, eles chegam em uma outra era, etc, né? Mas me vem essa dúvida aqui, né? Por que o Saruman, sendo, digamos assim, do mesmo tipo do Gandalf e de outros magos, que tem um que aparece até na adaptação do Hobbit, o Radagast, que foi, na minha opinião, foi porcamente representado, mas ele sendo do mesmo tipo, por que o Saruman ele cede ao mal, né? Por que ele muda de lado e o Gandalf não, por exemplo? Essa é uma pergunta importantíssima. Tá ligada também com essa questão do que a gente pode extrair, e esta pergunta que você fez, ela tá ligada praticamente com o cerne da história inteira, porque ela era a proposta do Gandalf. O Gandalf várias vezes diz qual que era mais ou menos ali a proposta dele para lutar contra o mal. E ele fala, não é dos grandes, é dos pequenos que vai vir a resposta. E ele era muito oposto ao Saruman nesse sentido. O Saruman, ele sempre entendia que contra um grande mal, você precisa criar uma grande força, né? Então eles tinham posições diametralmente opostas neste aspecto. A ordem dos Istari, ou magos, né? Eram 5 magos, eles vieram da Terra dos Deuses para confrontar o Sauron. Essa era a missão deles. Cada um deles, mais ou menos, tentou fazer isso de uma determinada forma, né? O Radagast mais ou menos abandonou esta missão de forma clara, porque ele estava preocupado em salvaguardar a natureza, né? Então ele acabou tornando isso o aspecto principal do trabalho dele na Terra-média e não a luta direta contra o Sauron. Quem foi colocado como líder dessa comitiva, né, e que ia fazer esse enfrentamento era o Saruman, né? Saruman, o branco, né, porque essa cor indicava justamente a posição dele na ordem. E quando... Esse é um diálogo muito bom, que não existe no filme. Que é quando o Saruman vai encontrar... Quando o Gandalf vai encontrar com o Saruman pela última vez antes dessa traição, né? Em que as roupas que representam o estado dele da ordem não são mais as mesmas. Porque o Saruman, a cada movimento que fazia, a cor da roupa dele mudava. Ele era o Saruman de muitas cores. É assim que ele se apresenta. E aí o Gandalf estranha aquilo e começa a questionar. Ele fala, eu quebrei o branco. Porque o branco é uma tela em branco que pode ser pintada por qualquer coisa. E ele começa a se justificar. O Saruman representa o conhecimento científico amoral. Ele é o desejo de conhecimento e de poder a despeito de qualquer coisa. Então ele quebra o branco para ver do que o branco é composto. Então ele faz as coisas por conta, é uma visão materialista das coisas. E o Gandalf vira para ele e fala, e daí deixa de ser branco. Quando ele fala daí deixa de ser branco é importante porque o branco representa a posição de liderança do grupo dos magos. Ou seja, essa liderança já não existe mais. Foi quando ele começou a estranhar justamente a traição do Saruman. O Saruman, apesar de eles serem todos da mesma raça, né, que é a raça dos Maia, dos Maiar, na verdade, o Saruman pertencia ao mesmo grupo do Sauron. Eles eram deuses ligados a justamente a descoberta, a habilidade, né? O nome dele em élfico do Saruman é Curunir, o hábil, né? Porque ele era chamado de um artífice, só que um artífice das palavras. Isso no filme, no segundo filme, aparece de forma clara, né? Não escutem o que ele fala, porque ele vai convencer vocês de que ele está certo. Ele tem esse poder, essa capacidade, essa sabedoria. Ele é eterno, né? Ele existe desde que o mundo começou.
Como é que ele não vai te convencer de alguma coisa? Posso só colocar um parênteses super rápido? Mano. Não posso deixar de aproveitar. Você falou justamente, ele é bom em convencer através das palavras. Não escutem porque ele vai te convencer. A gente sabe que o Tolkien ele era católico e por mais que ele fizesse uso de símbolo e não de alegoria, que nem o Lewis, é justamente por ele ter essa cultura, esse imaginário formado pelo catolicismo, que a gente não pode deixar de perceber um paralelo claro aqui entre a serpente e o Saruman, né? A serpente no paraíso que convence através das palavras Eva, né? Serão Sim. como deuses. Através, então, das palavras, ele corrompe as outras pessoas. Então, aqui você está comentando que no filme 2 se diz que não escutem a palavra do Saruman, que ele vai convencer vocês, né? O Assecla do Saruman, como chamava? Era o Língua de Cobra. Língua de Cobra. Língua Né? de Cobra. A cobra é o Saruman. O Língua de Cobra falava as palavras do Saruman, né? Aquilo que ele colocava, tanto que ele virou conselheiro do Théoden, né? Uhum. Então, sim, o Sauron fez a mesma coisa antes, né? Isso não aparece nos filmes, isso aí tem que ler o Silmarillion, mas o Sauron ocupou uma posição de poder enorme, convencendo os homens de Númenor, né, a fazer a coisa que ele queria. E antes do Sauron, só para acrescentar ainda mais nerdice aqui, já que você comentou, o Morgoth, né? Fez isso com o Sauron. E com me fugiu o nome do elfo que ele corrompe, o Fëanor. O Fëanor. É tudo na base da palavra. Desde o Silmarillion e desde o início da história da humanidade, é sempre a palavra, é sempre o convencimento. Aliás, isso é uma coisa muito legal do livro, que o filme também... Aí vai falar, mas o filme tinha como fazer isso de outra forma? Não sei, não vou criticar neste ponto. Mas a magia no Senhor dos Anéis é muito sutil, e isso é muito bom. Você não vê grandes efeitos pirotécnicos de magia, mas você vê a magia de uma forma mais profunda e mais simbólica. O que era a magia do Saruman? O convencimento. Essa era a grande magia dele. Né? Então, ele era um artífice das palavras. O que ele fazia com as palavras era uma coisa impressionante. As pessoas ficavam maravilhadas, elas ficavam hipnotizadas por aquilo que ele fazia. O Sauron, a mesma coisa, o Morgoth, a mesma coisa, eles tinham essa questão do... Não era uma questão só de convencer no sentido lógico, é na questão da própria beleza do argumento, de você conduzir aquilo, fazer muito sentido. Né? Todos eles, especialmente, e todos esses elfos, esses deuses, eles estão ligados ao secto de Aule, que é o deus do artifício, né? O deus da criação menor. Eles são todos materialistas. O Sauron é materialista, o Saruman é materialista, o Morgoth, não sei se você conhece, no Legendarium tem um capítulo chamado O Anel de Morgoth. Né? O anel é o anel que todo mundo ali acompanha, que é o anel do Sauron, ou um anel. Né? Mas o mestre dele também dizia-se ter um anel que não foi forjado e não era visto como anel. Sabe qual era o anel do Morgoth? Não me recordo agora. A própria Terra. O que o Tolkien quis mostrar nesse sentido? A Terra inteira tem um componente de maldade enquanto matéria. Porque quando o mundo foi criado, Morgoth participou da criação do mundo. Ele destruía, né? Os erigiam montanhas, ele afundava em vales, e aí criava enchentes. Fogo, aí, sim, então ele transformava o mundo da forma material, ele está de alguma forma preso ao destino de Morgoth e vice-versa. Por isso que Morgoth não é destruído, né? O mundo acabaria quando isso acontecesse também. Ele ia perder um elemento fundamental da sua estrutura. Então ele mostra, o Tolkien era muito crítico do cientificismo. Né? Ele gostava muito das paisagens bucólicas, aquela coisa toda, e ele via como na Inglaterra a industrialização começava a destruir todo aquele ambiente, né? Então ele mostra isso também na obra de uma forma crítica. O Saruman é o representante disso. Então o que mostra? Por que ele também industrial de Saruman, né? Vamos fazer novos orcs, corta as árvores, joga no fogo, tira o monstro da terra. Exato. Não, a produção dos Uruk-hai, né, que são aqueles orcs específicos, mostra exatamente o processo industrial. E é o processo industrial o quê? Que não está visando trazer um benefício às pessoas, uma melhora de vida. É um projeto de poder. Então, o que é o problema da conversão do Saruman? O Saruman, na verdade, ele estava corrompido desde o início, porque ele se encantou pelo poder do mundo.
Quando o Bilbo oferece o anel pro Gandalf, o Frodo oferece o anel pro Gandalf, ele fala, não faça isso de novo, porque eu vou pegar. E se eu pegar, vai dar errado para todo mundo. Vai dar muito ruim, porque quanto melhor a pessoa, maior é o seu vício, né? Sim, e o que ele fala? Isso é muito importante. No aspecto moral é muito claro. Ele fala, sabe por que vai ser muito mais perigoso? Porque todo mundo sabe que o Sauron é mau. Se eu pegar, eu vou usar esse poder para o bem. E ninguém vai conseguir resistir. Ou seja, o mal que eu vou fazer é muito mais profundo do que o mal que vocês conhecem. Porque eu vou fazer uma tirania onde vocês não vão ter nem o direito de se defender contra. É o negócio do vai ficar tudo lindo e maravilhoso porque eu estou mandando. É a mesma dificuldade pela qual a Galadriel passa também no filme e no livro. Né? Quando ele fala, pega esse anel aqui para você, né? E ela fala, eu desejei isso por tanto tempo, né? E você vem aqui me oferecer de mão beijada? Nossa, vai ser ótimo, eu vou ser assim, né? Ela fica grande, né? Ela fica assustadora, e você isso, você aquilo, terrível como o mar. Né? Todos vão me amar e se desesperar. É mais ou menos isso. Essa questão toda em relação a adquirir poder, né? É que os personagens são bem explícitos quanto a isso, pelo menos aparentemente, mas tem gente que fala assim, bom, você quer conhecer alguém, você dê poder a ela, e aí você vai conhecer realmente se aquela pessoa é boazinha ou não é. Uhum. Então, isso a gente percebe às vezes na carreira, no trabalho, aquela pessoa que adquire um cargo de chefia, ela às vezes muda aquela personalidade, aquela percepção toda, né? A maneira de tratar os outros. Então, essa questão de adquirir poder é realmente perigoso. Né? Isso, Sim. eu até, assim, falando um pouquinho de redes sociais, eu tenho essa... É meio brincadeira e meio verdade, mas assim, parece que todo mundo, quando chega a um certo número de seguidores, começa a agir de maneira diferente, né? Começa a maltratar os seguidores, começa a fumar e dar um cachimbo, né? Começa a aparecer ali como autoridade, quando na verdade você mudou o número de seguidores, né? Mas, assim, como se fosse, bom, eu cheguei aqui num determinado estágio de poder e começa a agir diferente. Parece que isso assim, aparece várias vezes na obra, né? E parece que o Tolkien tinha uma clara visão sobre isso, né? E tipo, aqui a criação católica dele, né? Porque tem aquela famosa frase. Eu vou estar fazendo aqui eu vou fazer um... Não, me fugiu a palavra. Eu vou parafrasear. Não vou falar literal porque eu não lembro, mas aparece no Evangelho, né? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Ou seja, né? No fundo, quando você atinge determinado grau de poder, você revela a sua natureza porque você começa a ter aquilo que você desejava e a soberba começa a tomar conta, não é mesmo? Porque antes você não tem nada, você não pode, digamos assim, tomar vantagem sobre as coisas. Sim. Porque é você e você mesmo. A partir do momento que você adquire aquilo que te dá capacidade de tomar vantagem sobre os outros, sobre as coisas, você mostra sua verdadeira natureza. Tem aquela coisa, né? Cada um tem o seu preço, tem aquela frase famosa também. Também parece que nesse aspecto funciona, né? Cada um tem o seu tanto de poder que vai te mudar ali para, em geral, para pior, né? Isso que é o curioso, né? A pessoa parece que se esforça para chegar ali, né? Carinhosa, bondosa, chegou ali, parece que tem uma mudança drástica, né? E no Senhor dos Anéis isso aparece com bastante clareza, porque o Saruman, ele era um deus, né? Um deus menor, mas um deus. Ele era o líder da ordem que veio lutar contra o Sauron. O conselho dele era ouvido pelas maiores pessoas que habitavam a Terra-média. O pessoal ficou ali, né? Cara, o cara traiu a gente a troco de quê? Né? Se o poder que ele tem já é quase no nível do outro, porque ele quer mais, né? Ele já é alguém que tinha essa ambição. Quando foi montado o grupo que lutaria contra o Saruman foi o primeiro a ser escolhido, ele se voluntariou, né? O Gandalf foi o último, e ele disse, pelo amor de Deus, eu não. Né? Aí vai a rainha dos deuses e fala, é por isso que tem que ir você. Não, porque ele fala, eu não sou forte o suficiente, eu não sou sábio o suficiente, né? Eu não tenho condição de fazer frente ao antigo Maia, né, ao Sauron. Aí ela fala, mas é por isso que tem que ser você, porque você sabe o seu limite, né? E os outros não sabiam. Por isso que depois que ele cai, né, e morre, ele deixa de ser o cinzento e volta como o branco, né? Ele volta com uma outra proposta. Né? Mas ali é um grande tabuleiro de xadrez, o Senhor dos Anéis, onde os dois jogadores são esses.
Na verdade são 3, né? É o Sauron, o Saruman e o Gandalf jogando de lado. Mas os dois, a princípio, estavam jogando um contra o outro. Só que o Sauron fez os movimentos de forma que o Saruman entrasse dentro da armadilha, né? Porque o anel sobrevivendo, a influência do Sauron teria permanecido, né? Se o Saruman usasse, ele poderia derrotar o Sauron num sentido, mas não derrotaria em outro. Então, aquilo que o Sauron representava permaneceria. É aí que entra o novo jogador, que é o Gandalf, que ele tem uma outra jogada. Qual é a jogada? Eu vou apostar nas pessoas que não têm grande ambição. Porque isso significa também que elas não são facilmente corrompíveis. Mas que são pessoas boas. Era esse o Frodo e o Sam. Né? Também porque não basta só não ter ambições, né? Tem que ser uma pessoa boa. Porque de pessoas sem ambições o condado estava cheio. Cheio. Mas tinha que ser a combinação perfeita de alguém sem ambição, mas que tinha um coração bom, né? E não podia ser o Bilbo, porque o Bilbo já tinha passado por outras experiências. Tinha que ser do quê? Justamente o Frodo, alguém que o Bilbo criou. Né? Era um hobbit que estava fora daquela estrutura. O Bilbo, ele fazia parte daquele movimento, apesar dele, obviamente, né, ter saído e ter feito as aventuras. Mas ele criou o sobrinho com uma outra modalidade. Ele era muito diferente. Né? E ele conseguiu, o Bilbo, nesse sentido, a admiração de alguns hobbits menores, né, que formaram depois a comitiva. Mas o Frodo já era alguém que tinha uma outra conjuntura. Né? Ele era alguém forjado para uma coisa diferente do que a vida pacata do condado no sentido tradicional. Porque o Bilbo era muito mais aventureiro do que o Frodo. O Bilbo resistiu no primeiro momento, mas ele mudou de ideia de um dia para o outro e foi junto com a comitiva dos anões para a Montanha Solitária. O Frodo demorou 17 anos para sair do condado depois que ele sabia que o anel estava com ele. Isso o filme não mostra, porque eles parecem todos da mesma idade. O Frodo é muito mais velho do que todos os outros. Né? Ele é praticamente isso, né? 10, 15 anos mais velho do que os outros 3. Isso o filme não deixa claro. Né? O Gandalf falou, espera um pouquinho que eu já volto. Né? Mas se eu não voltar em um ano, né? Vai você, começa aí, já que a gente se encontra depois. Ele só sai 17 anos depois. Ou seja, sem pressa. Né? Tanto que ele sai com os Nazgûl batendo na porta dele, praticamente. Ele quase pôs tudo a perder por causa dessa demora. Então, o Frodo ele é mais pacato do que o Bilbo. Né? E isso é importante porque o que o Bilbo teve com o trabalho da Montanha Solitária foi uma certa glória e muita riqueza. Né? Ele voltou para o bolsão arquimilionário. O Frodo foi até lá e voltou praticamente do jeito que estava. Né? Zerado. Nada mais. Ele não foi fazer isso pela riqueza, pela glória, como foi prometido para o Bilbo. Ele foi fazer porque era o dever. Até porque eu imagino que, quer dizer, nem sei se é uma questão de imaginar ou não, mas dá para pensar aqui que o Frodo meio que não tinha muita noção de onde ele estava se metendo, né? Justamente porque não fazia parte do imaginário dele. Apesar do tio dele falar das aventuras, aquilo estava muito além das expectativas dele. Então, ele vai meio que nesse espírito de, tipo... Tô muito católico hoje comentando das passagens, mas hoje, por exemplo, na missa, teve a leitura que diz que Jesus mandou os 72 discípulos e falou, não levem nada, não leva um par de sandália, leva uma túnica, não leva bolsa, não leva nada, e quem te recebeu, te recebeu, quem não te recebeu, enfim, você muda de lugar. Frodo foi muito nesse espírito, de, não vou levar nada, não sei o que vai me aguardar, mas eu tô confiando aqui no Gandalf e é isso aí. Vamos ver o que vai dar, né? O Frodo do filme foi um pouco mais pego de surpresa do que o Frodo do livro, né? O Frodo do livro já tinha ele já era mais velho, né? E ele mais ou menos sacou qual que era do Gandalf, né? Falou, tá bom, eu já vi que esse negócio aí vai me comprometer. O Frodo do filme, ele só se compromete de fato em Valfenda. Né? Quando chega lá no Conselho de Elrond, ele fala, não, pode deixar que eu levo, que eu tô vendo que tá todo mundo meio doido. Porque o poder do anel é enganoso. A gente fica com a impressão de que o anel faz ficar invisível. Como é que poder idiota? Né? Imagina o Sauron lá, quando começa o primeiro filme, o Sauron aparece grandão com aquela massa lá e começa a quebrar todo mundo com o anel do dedo. Por que ele não está invisível? O inferno. O anel não deixa ninguém visível. Não é esse o poder do anel. O poder do anel é justamente... Por que ele é o anel do poder? Porque ele está preso na relação de poder. Né? Na medida do possível, ele realiza o seu desejo.
Por isso que todo mundo que pega o anel tem sonhos de grandeza. O Boromir, quando olha o anel, se pensa em Gondor como um grande líder vencendo as hostes dos orcs, aquela coisa toda. O próprio Sam, quando põe o anel, lá para o final do terceiro livro, ele pensa, vão contar histórias sobre mim como um grande guerreiro élfico, né, que entrou ali na Fortaleza dos Orcs. O anel, ele está muito ligado com essa perspectiva do poder. Por isso que se você tem alguma ambição, o anel vai comer aquilo e transformar numa doença. Né? Qual que era o desejo do Frodo? Voltar para casa. Né? Ele não tinha muitos grandes desejos. O desejo do Bilbo, qual que era? Assim, qual que era o desejo de poder dele? É literalmente desaparecer. Iam lá, aquelas fuxiquinhos lá do condado, né? Aquele negócio, vamos pegar as coisas do Bilbo. Ele sumia. Né? Então, o anel, ele tem essa... É um anel de engodo, de engano. Né? Não é como se ele deixasse a pessoa invisível no sentido literal, mas a pessoa é como se ela enganasse as outras. Né? Você não está me vendo mais. E o anel tem muito mais esse poder do que um poder literal de fato de deixar invisível. Né? Por isso que o cara, na verdade, ele troca de plano dimensional. Né? Ele põe um anel, aparece o olho do Sauron lá, que nem um holofote na cabeça dele. Né? Então não é que ele ficou invisível, ele está em outra parada, ele está em outro plano. O poder do anel é muito mais ligado com esses desejos recônditos do seu coração de sobrepujar, de enganar, de ganhar vantagem do que de qualquer outra coisa. Por isso que ele é tão envolvente. Né? É como se ele te oferecesse isso. Aquilo tudo que você queria fazer, agora você pode. Por isso que o versinho do anel é importante. Né? Um anel para todos governar. Que o anel de deixar invisível vai governar os outros? Qual que é o sentido disso? Né? O que os anéis do poder fazem? Eles garantem, né? Eles dão o desejo do coração que está relacionado ao poder de cada uma das raças. O anel dos elfos é um poder ligado à felicidade, porque os elfos estão ligados ao destino do mundo e isso é muito cansativo. Eles não podem morrer. Então, o anel deles está ligado com essa questão de, vamos dizer assim, amenizar esse sofrimento. Por isso que eles entram na floresta de Lórien e o Legolas fala, parece que sou criança de novo. Sabe quando o Legolas era criança? 1000 anos antes daquilo, entendeu? Não foi anteontem. O cara tem 1000 e sei lá quantos anos. Né? Ele é velhinho. Né? Então, ele se sentir jovem naquela floresta, você fala, velho, essa floresta aqui é velha pra cacete. Né? Então, o poder do anel da Galadriel mantinha aquela floresta daquele jeito. O poder do anel do Elrond, que era o poder, que era supostamente o anel líder dos três, né? Ele mantinha ali a última casa amiga, né? Como era conhecida a Valfenda. Todos os viajantes encontravam ali um lugar de descanso, as pessoas gostavam muito dali, até os anões, quando chegavam ali, ficavam mais tranquilos. O peso da idade, ele desaparece, né? Oi? O peso da idade, ele desaparece com isso. Dos o elfos. último anel, que é uma gambiarra, né, que estava com Círdan, isso é um negócio que não fica claro, mas ele fez muita diferença, foi o anel mais usado em toda a história, né? Porque quem estava de posse desse anel não era o Círdan, porque quando os magos chegaram, o Círdan entregou para o Gandalf. E o Gandalf, vou te falar, usou esse anel, acho que desde que ele pisou na Terra-média até o dia que ele saiu. Porque o anel que ele pegou era o anel do fogo, e o significado era reacender a chama no coração dos outros. Por isso que onde o Gandalf ia, todo mundo falava, não, vamos lutar contra o mal sim. Era magia envolvida. Não era só né, de repente, eu, em 5 minutos, né, abandonei tudo aquilo que eu achava e vamos lutar aí pelo bem da Terra-média. O Gandalf exercia o poder do anel o tempo todo, que era de trazer à tona aquilo que as pessoas não deveriam ter esquecido. Né, que era justamente o de se levantar contra o mal, de fazer ali o teu papel, de defender as suas coisas, os seus valores. Então, isso eu acho muito bonito do Senhor dos Anéis. A magia existe o tempo todo e ela não precisa ser dita. Por isso, quando eu vi no filme, né, quando eles vão lutar, o Gandalf e o Saruman, começa aquele negócio, 2 velhos se jogando na parede, eu falo, cara, que isso? Tá errado. Não é assim, não é assim. Parar com essa porra, tá uma coisa muito estranha. Eu fiquei com raiva, nessa hora eu fiquei meio indignado.
Porque a magia do Senhor dos Anéis, ele é toda sutil, ela é toda conceitual, ela é um negócio assim que ninguém nem notava, e a magia estava impregnada em tudo. Isso é muito interessante porque o nosso mundo, a princípio, funciona do mesmo jeito. Né? O que a gente chama de mundo sutil. As coisas que a gente não percebe com os sentidos, elas existem mesmo assim. Né? Como é que a gente entende um ao outro? Não é porque eu estou falando, né, as ondas sonoras estão chegando. Existe todo um complexo de coisas que são muito mais sutis do que só os sentidos, que permeiam as coisas. Né? A gente pode, como o próprio Saruman fazia, a gente pode considerar que o ato de convencer o outro tem algo de mágico nisso. A pessoa estava entendendo uma coisa, de repente ela entende outra. Isso é meio esquisito, se a gente for levar fé a fogo, né? Você insere então, uma vontade no outro, né? Uma vontade é de um algo tipo diferente. de você exercer a vontade. E o poder do era esse. Você exerce uma vontade coercitiva na vontade dos outros. Você obriga os outros à sua vontade. Ele era muito atraente por causa disso. Sim, por isso que o Gandalf falou, eu quero fazer o bem, e eu vou obrigar todo mundo a fazer comigo se eu pegar esse anel. Entendeu? Aí é aquele negócio, eu vou fazer o bem, mas vou perder minha liberdade. Qual que é o valor disso, né? Não, o mal que eu vou causar é tão grande que eu não sei se vale a pena. Melhor acabar logo isso aqui tudo, entendeu? Então, esse era a problemática do anel. Mas isso era uma coisa que o Saruman nunca aceitou. Voltando, né? Que a gente não saiu dessa questão até agora. O Saruman nunca aceitou. O Saruman, ele tinha uma missão, e a missão dele, ele achava que ele tinha que fazer a qualquer custo. Nem que ele sacrificasse todos os povos da Terra-média. O importante era ele vencer o Sauron. De que adianta conquistar todos os bens desse mundo se eu perco meu coração, né? Sim. Se eu perco a minha alma. Eu ia fazer um comentário, Oi? Você estava contando aí mais cedo, né, o fato de ter sido uma criatura tão frágil que recebeu a maior das missões ali na história, né? Também tem uma certa lição aí, que é, pô, por menor que você se sinta, você ainda recebe missões muito importantes, muito relevantes para o mundo. Que também não é porque... isso é uma questão que aflige muito a gente, né? No dia a dia. Pô, qual que diferença a gente faz no mundo, né? Com tantas pessoas, entidades poderosas, mas cada um tem a sua missão, o seu papel, né? E por menor que você se sinta, você tem ainda uma relevância, né? Você não existe à toa. Essa é uma questão, quando vocês estavam falando, me veio essa imagem, né? Por menor que você se sinta, a sua existência certamente não é à toa. E essa mensagem aparece nos próprios diálogos deles. O Frodo se questiona o tempo todo. Ele fala, quem sou eu, insignificante, no meio desse monte? Ele estava na presença de... A comitiva do Anel eram 9 pessoas. Né? Era um deus... Né? Era um homem meio eterno, que era o Aragorn, que era o rei dos homens por direito. Olha lá, 2. Um elfo que era um príncipe da Floresta das Trevas, 3. O outro era um anão de uma linhagem de anões, assim, assado, também era um cara de alta categoria, 4. Aí tinha um grande líder de homens que estava lutando contra o poder do escuro há anos ali também, 5. E 4 hobbits. Né? Que era um pessoalzinho ali que gostava de fazer 32 refeições por dia, né? Só se preocupavam com dormir, acordar, comer, não sei o quê. E essa era a comitiva, entendeu? Que estava lutando contra o poder maior do mundo. É uma coisa assim, meio impressionante. E eles se perguntam... Mesmo os poderosos precisavam, né, dessas criaturas mais, digamos, mais inofensivas para cumprir. Era o que dizia o Gandalf. Ele dizia o Gandalf, os pequenos têm um poder que a gente não consegue enxergar. Né? E muitos questionam, mas eu vejo que a fibra deles para resistir ao mal é muito poderosa. Olha só. Então ele se fiava muito nisso. Né? E os 4 ali, eles compunham um grupo, né? Aí que você tinha falado, só para não deixar sem dizer, dos temperamentos. Né? Os temperamentos deles ficam mais ou menos óbvios. Eu estava falando de comer e beber, né? Tem uma cena que é engraçada no filme, que é logo depois que eles encontram o Passo Largo, ou Aragorn, né, filho de Arathorn, rei dos homens, aquela coisa toda. Herdeiro de Isildur. Herdeiro de Isildur, que aliás era a maldição que ele carregava, né, por isso que ele não assumia o papel dele. Logo que eles saem de Bree, que é uma estalagem, que já aconteceu um monte de coisa, mas não dá para ficar fazendo... Né, contar sobre o Senhor dos Anéis normalmente leva mais tempo do que assistir o filme, então é melhor assistir de uma vez. Que logo que eles começam a caminhar em direção à Valfenda, o Pippin para e fala, a gente não vai tomar café? Aí falam,
Acho que é o Aragorn que responde, nós já tomamos café. Aí o Pippin, nós já tomamos o primeiro café. E o segundo café? Aí ele só vira as costas e sai andando. Aí o amigo dele, o Meriadoc, né, vira e fala, acho que ele não sabe nada sobre o segundo café da manhã, Pippin. Aí ele, mas certamente ele sabe sobre almoço, antepasto, chá da tarde. Aí começa a enunciar as 6 ou 7 refeições que eles fazem. Ele fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora que eu não tenho isso? O Pippin é o fleumático, né? É o sujeito que está ali preocupado com que horas eu vou comer, que horas eu vou beber, como é que isso aí funciona, né? Porque se eu não tiver essas minhas necessidades básicas atendidas, eu não sei se eu vou sobreviver a essa jornada, entendeu? As necessidades básicas dele já eram bem além do básico. E o Aragorn ainda joga uma maçã para ele. O Pippin é o fleumático. Tanto que, mais para frente na história, quando ele acaba se colocando à disposição do regente de Gondor, do Denethor, ele faz isso em resposta, em gratidão ao que o Boromir fez para ele. Ele se coloca como um servo leal do Denethor, porque o filho dele sacrificou a vida para salvá-lo. Então, é a característica do fleumático a reação. Né? Então, ele faz algo em retribuição ao que foi feito para ele. Ele faz aquilo também motivado pela emoção. Né? Então, ele é uma representação mais do fleuma. O amigo dele, o Meriadoc, ao contrário, ele é o colérico. Né? É o que age, é o que está preparado para a ação. Se você for ver a linhagem do Meriadoc Brandebuck, né, os Brandebucks também são hobbits estranhinhos, né, porque eles também são muito ativos, gostam muito de se meter em coisas, em encrencas, essas coisas todas. E quando ele está em Rohan, quando todo mundo se espalhou e se separou, etc., ele vira e fala, eu quero participar da guerra também. Ele está querendo fazer o quê? Ele está partindo para a ação. Esse que é a motivação dele ao agir. Eu quero agir. Os meus amigos todos estão fazendo alguma coisa. Eu também quero contribuir. E aí eles falam para ele, não, você é um pequeno, você não vai fazer a menor diferença, vai atrapalhar a gente. E deixam ele de lado. Até que um guerreiro ali estranho, né, porque ele era muito menor do que os outros, mais fraquinho, pega e leva ele no cavalo, que era a Elwyn, que era sobrinha do rei Théoden, que também disseram a mesma coisa para ela, e ela se disfarçou de homem e foi para a guerra mesmo assim. Né? E levou ele junto, porque ela se identificou com a dificuldade dele. Né? Eu também quero lutar, eu também quero colaborar, eu também quero contribuir. São pessoas voltadas à ação. E a outra dupla, que é o Frodo e o Sam. O Frodo é o sanguíneo, né? Porque é aquele que sempre pensou nos elfos, né? Que se você for separar as raças também, nesse sentido, os elfos estão mais ligados ao ar. É o que falava as várias línguas, né? Falava élfico fluente. Então é aquele que está vendo o elemento, vamos dizer assim, mais etéreo das coisas, né? Ele é o mais estudioso e mais estudado de todos eles, né? Ele gostava muito dos livros, das histórias. Então o Frodo é o ligado ao elemento do ar, o sanguíneo. E o Samwise Gamgee, obviamente, é o melancólico, porque, primeiro, ele é fazendeiro, ou seja, está ligado à terra. Ele era o cara que cuidava de todas as necessidades básicas do Frodo, depois que eles foram para a jornada. Então, ele era o sujeito pé no chão, né? O mais prático. Então, sempre que o Frodo esmoecia, que tinha alguma dificuldade, ele fala, lembra das coisas, né? Lembra da sua casa, a gente vai voltar para lá, vai ter isso, vai ter aquilo. Ele é o cara que está mais focado justamente nos elementos mais materiais, mais pé no chão, né? Então, esses 4, eles tinham essa completude, cada um deles era muito bem caracterizado por essas características, bem caracterizado por essas características, de uma literatura, né? Eu tenho que colocar características mais uma vez aí nessa frase, mas eles eram bem marcados por isso. Dá para ver várias vezes. Tem até um episódio, se eu não me engano, quando eles estão dormindo na casa do Tom Bombadil, que não aparece no filme, eles têm sonhos, e cada um desses sonhos está relacionado com essas características dos temperamentos. Aí o meu professor me contou, porque eu não tinha nem percebido. E aí, depois que ele falou, eu falei, é verdade, eu entendi melhor as características dos personagens por causa disso.
Agora, lembrei de um outro elemento importante de magia que é interessante, que é uma coisa que nós tínhamos há muitos anos e perdemos já faz pelo menos uns 300 anos. A importância e a força das palavras. Se você vai ver, por exemplo, como funcionam as profecias. Né? Em todo mito sempre aparece alguma coisa de profecia, você vê lá, vou pegar os mais famosos, né? No Édipo aparece aquelas profecias da pitonisa, você vê mais tarde em Shakespeare, você vê quando está no Macbeth, as velhas fazem as profecias de como Macbeth vai subir ao trono e como ele vai morrer. E essa em especial que eu quero fazer, o paralelo. Porque elas disseram que Macbeth não morreria por nenhum homem nascido de mulher. Ou seja, ele é invencível. Até que ele vai lutar contra o Macduff, que era o inimigo mortal dele ali. E era quando um homem só morreria por um homem que não nasceu de mulher e quando uma floresta mudasse de lugar. Né? A floresta pega fogo e as cinzas são levadas para o campo de batalha. E na hora que ele está confrontando o Macduff, ele fala: eu não posso ser derrotado por nenhum homem nascido de mulher. O Macduff vira para ele e fala: ótimo, porque eu fui arrancado, eu não nasci, porque ele nasceu de cesárea. E aí o Macbeth morre. Isso é muito sutil, né? A sutileza. É muito sutil. A magia existe nesses termos. Isso é magia. Porque a confiança que ele tinha na invencibilidade dele foi quebrada por causa disso. Ele ficou vulnerável por uma circunstância que ele não esperava. E ela é verdadeira, se você for pensar simbolicamente. Né? Mesma coisa no Senhor dos Anéis, com o rei bruxo de Angmar, o líder dos Nazgûl, que não poderia ser derrotado por nenhum homem. Sorte de todo mundo que uma mulher estava na batalha. Mas aí tem dois significados aí. Tem a questão, digamos assim, feminista do negócio, né? Não, uma mulher, porque não é um homem, né? É uma mulher que derrotou ele. E tem a questão também que ela usa uma lâmina que não era de homem. Era uma lâmina forjada pelos elfos. Portanto, não foi um homem que matou o rei bruxo de Angmar. Foi uma lâmina élfica que, enfim, aí dá para ver a sutileza das interpretações, né? Porque eu acho que é tudo combinado. Porque o importante é a manutenção do feitiço. O feitiço não pode ter brecha. Só que se ele não tiver brecha, ele não é feitiço. Ele é uma ordem divina. Não existe feitiço à prova de falha. Para o feitiço ser bom, a falha tem que ficar oculta. Que é justamente eu não posso ser vencido por nenhum homem. Existe uma falha óbvia, mais de uma até você, né? Acabou de lembrar. Não só, o Merry também ajuda, e ele também não é um homem, ele é um hobbit. Ele é um pequeno, né? Ele também consegue ferir o rei bruxo, porque ele usa aquela faquinha dele na perna, que facilita para Elwyn depois dar o golpe final. Então, essa sutileza é uma coisa que a gente perde, e ela existe, apesar da gente não prestar atenção. Quando o pessoal fica falando as palavras tem poder, né, aquela coisa toda, isso não é óbvio. Tem a autoajuda, né, a questão esquisita que o pessoal põe em cima, não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, nós somos muito afetados pelas coisas que nós dizemos e que nós ouvimos. Porque isso faz parte de formação de convicção. Isso é um elemento mágico. Por que PNL funciona? Funciona dentro dessa medida. Né? Não é uma coisa à prova de falha, mas é quase uma bruxaria que você está fazendo. Né? Porque você está se convencendo de algo e você começa a aplicar aquilo como se você de fato fosse, ou de fato soubesse. Né? Você não fez uma construção, vamos dizer assim, natural daquilo. Você usou um atalho, um feitiço. Né? Então, isso é uma coisa que era muito, muito óbvia, muito grave. Por exemplo, se você pega o mito hindu, o Mahabharata, quando o sujeito falava, eu vou matar você, e o cara era indestrutível por algum motivo, ele sabia que ele ia morrer por alguma coisa, entendeu? De algum jeito, aquele desgraçado ia dar para conseguir matá-lo. E de fato acontece, né? O sujeito que prometeu a morte do guerreiro invencível morre, reencarna numa mulher. Não, era uma mulher que se apaixonou, ele não podia ficar com ela jurou ele de morte, ela morre, aí sim, ela reencarna como homem, encontra ele na guerra e ele, ao reconhecê-la, abandona a vida e ele consegue ser vencido. É uma treta, entendeu? É a sutileza do funcionamento das coisas.
A gente, por conta da mentalidade cientificista, que é o que o próprio Tolkien apontava como um problema, né? O problema do Saruman, a gente tem muito forte isso. E a gente perde essas sutilezas da natureza. Né? Essa maravilha mágica que muitas vezes aparece, que é objeto de espanto, né? de deslumbramento, inclusive. A gente não é mais deslumbrado pelo mundo. A gente fica muito preso a movimentos de causa e efeito, que são reais, mas muito imediatos. Sim. A gente a gente fica preso a causa e efeito imediato, sem lembrar que muitas vezes esse processo de causa e efeito vai ser uma cadeia de causas e efeitos, que uma primeira causa gera um efeito último ali, que na forma de se expressar nessas profecias só houve, no fundo, um salto lógico, mas existiu uma causa e existiu um efeito final. Porque, no final das contas, o que acontece? Pensando nos termos tolkienianos ali da coisa, nós sofremos um processo de sarumanização. Né? Nós somos convencidos pela lábia do Saruman de que o mundo é só isso. Né? A gente está dentro desse processo. De que o branco é só uma cor, a gente quebra e faz com ela o que a gente quiser. Né? Se eu não tenho nada aqui à minha disposição que me sirva, eu destruo tudo para construir outra coisa. Mesmo que essa coisa seja porca, imunda, né, como eram os orcs. Então, a gente está muito dentro desse processo. Né? E por isso a importância que eu tinha falado do último ponto, né, do último capítulo, que é o expurgo do condado, que é a deturpação do próprio condado por conta dessa ação do Saruman. Mas, assim, é impossível falar de todos os pontos tanto do filme quanto do livro. De uma cena, a gente ficou, acho que em 3 cenas durante 1h30, praticamente. Sim. Né? Se for pensar assim, cronologicamente, a gente nem saiu do condado. A gente tá que nem o Frodo, 17 anos sem sair do condado. Então, tem muitas coisas que são importantes que, se for fazer, né, vamos tratar do Senhor dos Anéis em detalhe, a gente vai ficar aí, né, 400 horas, a gente vai fazer uma série de lives até terminar o negócio e possivelmente vai deixar um monte de coisa de fora. Inclusive, então, é até bom a gente já ir encerrando daqui a pouco, já passou bastante aqui da nossa programação, que era para ser de 1 hora, né? Mas vamos lá, termina aí o que você estava falando. Então, só para não deixar passar. Então, os filmes são muito bons. Né? Eu tenho um monte de ressalvas, um monte, assim, não é uma nem duas, é um monte. Né? Tanto a versão curta como a versão estendida. O filho do Tolkien, né, o Christopher Tolkien, tem muito mais ressalvas do que eu. Ele já falou que ele não gosta do filme e que se ele soubesse que ia ficar desse jeito, ele não teria dado os direitos para fazer. Então, assim, é um negócio bem discutido. Né? Mas, assim, eu recomendo. Eu gosto muito. Eu assisti o primeiro filme, né, eu tinha contado para eles aí, acho que 12 vezes. O segundo eu assisti, acho que 8, e o terceiro eu assisti, acho que umas 4. Né, porque isso também está relacionado com o quanto eu gostei de cada um. Eu acho o último filme o mais fraco de todos. Porque polêmica essa opinião aí. Oi? Polêmica essa opinião. Geralmente o pessoal gosta muito do último. Eu acho que... Então, eu entendo a estrutura toda da história do Senhor dos Anéis como justamente por essas sutilezas. É muita sutileza. O que o filme fez? Ele cortou todas as sutilezas. O filme mostra a coisa de um jeito muito mais batido. Então, o final, o terceiro filme especialmente, é um filme só de ação para mim. É muita porrada e parece que eles ganharam meio que na força. Apesar de, no último, uma cena de guerra, eles obviamente vão perder, mas é a cena em que o anel é destruído e ali um terremoto engole todas as tropas. Ou seja, até nisso teve o elemento físico, né, que destruiu tudo. Eu achei que perdeu muito de sutileza. Então parece que é um confronto muito bruto. No último filme parece que isso fica muito claro, porque o último filme são só batalhas. Né? Começa com as batalhas do campo de Pelennor, se eu não me engano, aí fica naquilo ali ad infinito até a última batalha. Então é muita ação que você vê aqui, o Legolas usando o skate na tromba do Mamukil, e aí ele pula, mata um elefante de, sei lá, 8, 10 metros de altura com 3 flechas no olho ao mesmo tempo. É legal, entendeu? Mas enquanto elemento de ação... Dentro da estrutura, o que para a narrativa da história isso foi relevante? Não é nada. Nada, é uma pirotecnia. É legalzinho. Né? Não estou falando que isso é feio, nem chato, nem nada. Mas eu acho que é muito tempo que foi ocupado de história que poderia ter trabalhado melhor o elemento da narrativa que eu gosto mais. Mas assim, como eu falei, eu tenho muitas ressalvas, mas o filme é muito bom. Né? Todos eles. O terceiro foi o que ganhou a maior quantidade de Oscars, inclusive, né? Porque... foi uma jogada do Peter Jackson, né, que todo mundo
aceitou em termos, né? Que eles viram que era, na verdade, um filme gigante, não eram 3 filmes separados. Tanto que o segundo e o terceiro foram filmados juntos, né? Então a gente vai dar os Oscars para você quando acabar o teu filme eterno, né? Então, num ano foi o primeiro, no outro ano foi o segundo, no terceiro eles falaram, beleza, agora os Oscars vão todos para você. Então eles meteram a gambiarra. Mas eu gosto mais do primeiro porque o primeiro é o que apresenta esses fundamentos com mais clareza, né? Que trabalha essas coisas com um pouco mais de calma, aparecem essas conversas. Uma conversa importantíssima é a sobre o Gollum, quando eles entram em Moria, quando o Frodo fala, gostaria que o Bilbo tivesse matado o Gollum quando ele teve chance, né? Que ele fala que teve pena. E o Gandalf fala, cuidado com o que você deseja. Né? Se você não consegue devolver a vida para aqueles que não deviam ter perdido, não seja muito rápido em tirar a vida daqueles que têm. E, muitas vezes, a gente não sabe o papel que cada um representa na história. E o Gollum, de fato, foi importante. Tanto como guia para eles, né, para chegar em Mordor, porque sem o Gollum eles não teriam chegado, como no final dos finais só deu certo porque o Gollum estava lá. Senão, o Frodo tinha feito a mesma coisa que o Isildur. Bom, né? Então, a minha defesa ali do primeiro filme em relação aos outros dois, né, é mais nesse sentido. O segundo filme tem coisas muito boas, tem coisas que eles suprimiram também, que era natural que suprimissem, mas eu sempre interpretei dessa forma, né? Aquele elemento mais etéreo que aparece muito melhor no primeiro filme, ele vai se dissipando e vai ficando mais um confronto de muque no final. Justo, que eu acho que é me convenceu, serviu para me convencer já. Justo. Eu gosto do aspecto estratégico da coisa porque é uma batalha do Gandalf contra o Sauron no final das contas. Né? Que o próprio Aragorn no final fala, e aí Gandalf, como é que eu faço agora? Ele fala, agora o problema é teu, não tem nada a ver com isso. Né? O meu trabalho acabou, meu trabalho não tá contra aquele bagulho lá, aquele bicho. Agora, filho, é a tua era aí, virem-se. Né? Problema seu e da tua família. Então, o pano de fundo ali tinha sido montado, né? Que foi a vitória do Gandalf sobre o Sauron, a vitória do Aragorn, mas não necessariamente sobre o Sauron, sobre si mesmo, num certo sentido, né? Porque ele teve que lutar contra a maldição da sua linhagem, né? Que era como é que ele chamava? Não era maldição que é a palavra, mas é a maldição do Isildur, né? Que traiu a aliança. E ele ocupou o lugar dele de responsabilidade enquanto líder dos homens. Né? E foi também o trabalho do Frodo enquanto portador do anel, que é assim que eles se referem a ele o tempo todo, né? Mas o Tolkien, salvo engano, ele dizia que o verdadeiro herói da história é o Sam. O Samwise, ele mesmo. Samwise Gamgee era o verdadeiro protagonista da história, porque ele representaria, a princípio, a pessoa comum, né? Esta é o que a pessoa de fato, boa, né? Ela é capaz de fazer. Ela mais vai comum que a própria pessoa comum. Oi? O Frodo já seria pessoa comum, o Sam é mais comum do que o comum. É praticamente isso, né? Porque o Frodo tinha uma série de vantagens ainda, né? Como eu falei, o caso dele ser o sanguíneo, né? Ele sabia élfico, ele tinha as relações do tio, ele tinha a fortuna de Bolsão, mais ou menos, junto com ele. O Sam era o jardineiro, entendeu? Mas ele era um cara muito interessado, ele admirava as coisas certas, né? Então ele via os elfos, ele sentia que aquilo tinha uma coisa de certa, de bela, de verdadeira. Ele não era como os outros hobbits que ficava, né, com aquela negócio de invejinha, de nojinho. Ele tinha essa admiração pelas coisas, ele era humilde, ele era trabalhador, ele era esforçado, ele tinha muitas virtudes, ele era um sujeito verdadeiramente virtuoso. Pegou o anel e devolveu, né, porque depois que ele luta contra a Laracna, ele pega o anel e depois ele devolve para o Frodo. Ele é insultado pelo Frodo, acho que umas 2 ou 3 vezes mais perto do final, e ele não vai embora, ele volta, né? Então, o Sam, ele é a demonstração do que é possível fazer. Nesse sentido, ele é o verdadeiro protagonista, para mim, nesse ponto, né? Ele mostra o que todos nós poderíamos fazer nas mesmas condições. O Sam é aquele que não admite desculpa, né? O outro, você pode falar, não, o outro é o rei elfo, o outro era o líder dos homens, o outro não sei o quê. O Sam era só o cara normal, né? Se você não podia ser mais ninguém,
o Sam você poderia ser. Então é aquele que não admite desculpas, né? E vou fazer aqui uma defesa do Boromir. Quem fala que o Boromir é um ridículo, um fraco, não sei o que, não sabe o que tá falando. Mas eu acho que se fosse para falar de cada um especificamente, ia ser mais uma live para cada um deles, né? É muita coisa. Todos eles são muito bons e muito interessantes. Fala. Vocês aí falando de Senhor dos Anéis, a gente vai longe e a gente precisa encerrar aqui, porque já extrapolou em meia hora aqui a nossa conversa. E a gente nem teve oportunidade de responder nenhuma questão aqui, nada. Então, quem faz uma parte 2, comenta aí nos comentários e é nóis. Coloca nos comentários se fizer sentido, a gente abre mais uma e continua falando. É isso, a gente faz uma live só para responder pergunta da live. Legal, tá ótimo. Bom, é isso aí. Acho que por hoje eu vou cortar vocês, porque senão a gente vai muito longe aqui. Então, acho que para hoje deu. Falamos bastante. Queria agradecer a participação do Rafa, que está aí participando, colaborando aí com perguntas muito interessantes. E o Gonzaga, como sempre, aí dando aula para a gente. É nóis. Obrigado, Gonzaga. Valeu, Rafa, e valeu, pessoal que está nos assistindo. Nos vemos semana que vem, que provavelmente vai ser outro tema totalmente diferente. Senhor dos Anéis parte 2. Senhor dos Anéis parte 2. É live 2, né? É isso aí. Bom, beleza. Vou cortar aqui. Valeu, pessoal. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.